Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo bíblico Ouvindo a Voz de Deus. Lição de número 4, o plano da salvação. Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se a vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado, compreendido, mas poucos sabem como ir a Cristo, experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Oremos. Santo Deus que estás nos céus e que aqui também se faz presente conosco. Dai-nos sabedoria, Rei do Universo, Deus Pai Todo-Poderoso. Dai-nos do entendimento, guiados, que possamos estar guiados pelo Teu Santo e Divino Espírito. Dai-nos da Tua sabedoria, da Tua compreensão e ajuda-nos a colocarmos em prática segundo o Teu querer. É em nome do Senhor Jesus Cristo que Te pedimos e Te agradecemos. Amém, Deus Pai Todo-Poderoso. Plano da salvação. Quantos são pecadores e qual é o resultado do pecado? Leia a resposta na Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 5, verso 12. Capítulo 6, 23. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, verso 23. Quantos são pecadores neste mundo? E a resposta para completar o tracinho aí diz: a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Então, uma vida de pecado é uma vida condenada à morte. Mas a vida eterna é um dom gratuito de Deus para aqueles que não querem continuar mais no pecado. Todos pecaram. O salário é a morte, o salário do pecado. Custou a morte do Filho de Deus. O Filho de Deus morreu pela humanidade, a maior e mais terrível morte que já houve sobre a face da terra. O Filho de Deus, morrendo por todos os nossos pecados. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? V para verdadeiro e F para falso. Gênesis capítulo 3, versos 8 ao 10. Quando ouviram isto Adão e Eva no jardim do Éden após pecarem, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Gênesis capítulo 3, verso 8. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Gênesis 3, versos 9 e 10. Então, o ser humano, quando peca, quando ele quer pecar, ele procura se afastar de tudo que é santo, porque a santidade de Deus o condena. Ou seja, a pessoa se sente envergonhado, porque a luz não combina com as trevas do pecado impede da pessoa querer estar na luz de Deus. E Adão, ao pecar contra o Senhor, Adão e Eva, procurou se esconder
atrás das árvores, atrás das suas desculpas. Assim, nós fazemos continuamente quando estamos em pecados. Queremos colocar a culpa em outras pessoas, queremos justificar as nossas atitudes erradas. Mas Deus vem à nossa procura. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Não importa a condição da humanidade, não importa a condição do ser humano, o quanto ele esteja sujo pelo pecado. Deus o ama e quer o resgatar para a vida eterna, por mais que o ser humano se ache indigno da presença de Deus. Não se dê por vencido, não se dê por perdido ou perdida. Deus te ama e Ele quer te dar a vida eterna em Cristo Jesus. É a Bíblia que diz, é a palavra do Senhor que fala. Que reação Deus manifestou diante da entrada do pecado? Deus abandonou o homem? Esta é verdadeira ou falsa? Falsa. Deus não se importou com o pecado e disse, pecou, deixa pra lá, tem problema não. Foi isso? Falsa. Procurou o homem, Deus foi à procura do ser humano para o resgatar. E Deus continua à procura de cada um de nós, a fim de nos dar a vida eterna em Cristo Jesus. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Marque V para verdadeiro e F para falso. A natureza humana ficou mais santa? Tornou-se corrompida e depravada? Ou permaneceu como era? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do coração. Gênesis 6, verso 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, verso 5. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13, verso 23. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, verso 9. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Mateus 15, verso 19. Então, V para verdadeiro e marque também F para falso. Qual a condição da natureza humana após o pecado? Ela ficou mais santa? Tornou-se corrompida e depravada? Verdadeiro. Permaneceu como era? Falso. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? Querer o bem está em mim, mas não consigo, tracinho, o homem natural, não, traço, as coisas de Deus. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, 23. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Efésios 4, 18. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14.
porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Romanos 7:15 e neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Romanos 7, versos 17 e 18. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 7, 17 e 18. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versos 23 e 24. Agora vamos responder a pergunta de número 4 do estudo Ouvindo a Voz de Deus, que tem como tema o plano da salvação. Quais são outras características da natureza humana pecaminosa? De acordo com um texto, que a maioria dos textos aí falando sobre a luta de Paulo, que representa a luta de cada cristão, de cada ser humano contra o pecado. Querer o bem está em mim, mas não consigo efetuá-lo. Não consigo realizar de mim mesmo. O homem natural não realiza as coisas de Deus, não compreende as coisas de Deus. A palavra certa seria compreende. Então, o homem natural não compreende as coisas de Deus. Compreende as coisas de Deus. Que plano Deus estabeleceu para nos salvar da morte eterna? De acordo com a resposta que está no Novo Testamento, em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3, verso 16. Então, qual foi o plano estabelecido por Deus para nos salvar da morte eterna? Ele deu a vida do seu próprio Filho. O próprio Deus se fez carne e habitou entre nós. Passou aqui 33 anos e meio. Conheceu na pele, em seu próprio corpo, o que é ser humano. Em toda a sua vida aqui na terra, nunca cometeu sequer um pecado. Mas foi o nosso exemplo de vida. Assim como Adão deveria ser na terra, assim Cristo foi, para mostrar para nós o que é viver em santidade, em consagração a Deus. Então, qual foi o plano? Foi o plano da salvação em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu a vida do seu Filho unigênito, para que morresse e resgatasse aqueles que que estavam perdidos, a mim e a você. Deus estabeleceu um plano mediante o qual seu Filho daria vida em lugar do pecador. Dessa forma, todo o que o aceita como Salvador é perdoado e recebe a promessa de vida eterna. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, 1 Coríntios 15, 3. O que Jesus fez por nós na cruz?
carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, verso 5. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Isaías 53, verso 6. O que Jesus fez por nós na cruz? Carregou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem pode mudar a natureza humana? O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. 1 Samuel 10, 6. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8, 32. Quem pode mudar a natureza humana? O Espírito Santo. E o conhecimento de quê? Da verdade. Só mediante a presença do Espírito Santo e o conhecimento, o estudar da palavra de Deus com o propósito de colocar em prática, pode libertar o ser humano da natureza pecaminosa, da natureza do pecado. De si mesmo, o ser humano não tem essa capacidade de ter essa transformação. Somente indo a Jesus e pedindo auxílio, pedindo a ajuda do Espírito Santo, o ser humano é capaz de ter a sua natureza transformada, porque Deus é quem opera tamanho milagre. Se o ser humano assim consentir. A salvação depende de nossas boas obras. Se a pessoa faz caridades, ajuda os necessitados, veste o que está nu, alimenta o que passa fome, será que isso vai garantir a salvação dessa pessoa? Vejamos o que a Bíblia fala. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Efésios 2, 8. E manifestar qual seja a dispensação do ministério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Efésios 2, 9. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2, 16. Respondendo sim ou não, a salvação depende de nossas boas obras? Claro que não. Como pode o homem alcançar a salvação? O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida eterna no seu Filho, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Ou seja, sem Jesus, sem aceitar ao Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, não há salvação. Um ser humano sem a vida entregue a Jesus é um ser humano perdido, condenado à vida ou condenado à morte eterna.
Ou seja, a pessoa morrer sem Cristo é morrer sem esperança de vida eterna. A pessoa viver sem Cristo é viver sem esperança de vida eterna. Só Cristo é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, quer ter a vida eterna? Aceita o Senhor Jesus Cristo de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Porque sem Jesus não há salvação. Se o ser humano não entregar a vida a Jesus, não tem como ser salvo. Porque a única salvação em um mundo perdido é Jesus. Como pode o homem alcançar salvação? E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, verso 9. Como pode o homem alcançar a salvação? Aceitando a Cristo, o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, mero ouvinte ou aquele que adquire o conhecimento não é justificado diante de Deus por aquilo que aprendeu, mas sim por aquilo que pratica. Então, se o ser humano aprendeu a verdade a respeito de Deus, aprendeu que só há salvação em Cristo Jesus e ele não entrega a sua vida ao Senhor, aquele conhecimento não vai servir para ele, para a salvação. Só foi um conhecimento a mais. Mas do que adianta conhecer e não colocar em prática? Não justifica também o fato do ser humano achar que não deva conhecer. Eu não vou conhecer porque eu não estou disposto a colocar em prática. O querer de Deus é que conheça a verdade e vivencie esse cristianismo em sua vida. Tudo aqui na terra é passageiro, mas a vida eterna em Cristo Jesus é uma realidade daqueles que o aceitam de todo o seu coração. Recapitulação. Lembrando que esse estudo bíblico está disponível no site biblia.com.br. Lá temos vários estudos bíblicos disponíveis para aqueles que desejam ter o conhecimento da palavra de Deus. E no final desse curso, aqueles que concluírem receberão um lindo certificado, comprovando assim que estudaram a Bíblia conosco. Então, lá tem vários temas diferentes. Além desse estudo bíblico, são 27 lições. Tem vários outros, falando sobre finanças, relacionamentos e etc. Vários assuntos abrangendo a humanidade. Porque a Bíblia é o nosso manual, né? O manual da nossa vida. Recapitulação. Após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Toda vez que um cordeiro morria, simbolizava Cristo, aquele que viria para morrer pela humanidade. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza de quem? A natureza, tracinho, ficou depravada e o coração? O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de quem no coração? A salvação depende de nossa fé em quem? Após o pecado, após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e lhe deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Após o pecado, a natureza o quê? Humana ficou depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende de nossa fé em Jesus Cristo. Compromisso de fé. Diante do estudo que nós tivemos agora, o plano da salvação foi idealizado por Deus. O ser humano pecou, Deus não abandonaria o ser humano e daria a maior recompensa que havia no céu, o maior valor que havia no universo foi dado. Foi a vida do próprio Deus, do Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê no plano idealizado por Deus para a sua vida, para a sua salvação, sim ou não?
Você aceita o trabalho do Espírito Santo para transformar sua vida, sua natureza, sim ou não? Quer entregar o seu coração a Jesus? Aceite-o como seu Salvador. Deseja aceitá-lo como seu Salvador? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém pela sua decisão ao lado de Deus. No próximo estudo, muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa, mas como podemos nos livrar das terríveis consequências? No próximo estudo, veremos que a Bíblia aponta a saída. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até a próxima, em nome de Jesus.